Reforma protestante foi um marco na história, algo que mudou a história de muitos homens e mulheres naquela época. Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. E a partir daí nós temos sempre lembrado, todo dia 31, sobre a Reforma Protestante. Esse homem aqui, essa pintura, ela retrata o dia que Martinho Lutero afixou as 95 teses da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ganhou força e voz no cenário mundial, e a partir da Reforma Protestante, nós reformados, ou de origem reformada, de tradição reformada, tivemos tempo mais do que o suficiente para avaliar a compreensão da Igreja sobre a fé cristã, a teologia cristã. É hoje, né, irmãos? Que bênção, né? Alegria quando acontece isso. Deixa eu mudar de microfone. Então estamos comemorando 505 anos no dia 31 de outubro, inclusive o nosso presbitério Bragantino, junto com o presbitério Aliança aqui da nossa região, montamos uma programação lá em Bragança Paulista, iremos anunciar no final do mês para celebrar essa data. A partir disso, irmãos, 5 lemas contemporâneos que representam o movimento da reforma contra a Igreja de Roma ganhou força no cenário mundial. E é interessante nós pensarmos que essas 5 ideias, elas transformaram o mundo. E é por isso que nós comemoramos, e devemos comemorar. Portanto, esses 5 lemas, eles são conhecidos como 5 solas. Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, sola Cristo, sola Deo Glória. Estamos em cada domingo deste mês falando sobre um desses somente. A tradução de sola é somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda glória. Essas solas devem nos levar de volta ao padrão de Deus, retornando à palavra de Deus. A Igreja Romana proclamava, e aqui é muito importante que você entenda, por que Martinho Lutero, ele se contrapôs aos ensinos da Igreja Romana. Porque a Igreja Romana proclamava que a salvação, ela vinha pelas obras, pelos méritos de cada um que fazia parte da Igreja Romana. E que, inclusive, poderia ser comprada através das obras, e em alguns casos, inclusive, através de doações. Isso tem acontecido no cenário evangélico também. Comprar um lugarzinho no céu, né? Isso nos espanta. Muito se tem falado no cenário teológico que há uma necessidade de haver uma nova reforma. Eu creio que a nova reforma, ela deve acontecer a partir do retorno das igrejas cristãs à Sagrada Escritura. Então Lutero, ele se posiciona, afixa as 95 teses e brada em alto e bom som: a Escritura diz assim, assim e assim. No primeiro domingo, o Anderson falou a respeito de somente as Escrituras e deixou bem claro para nós que ser protestante é se esforçar ao máximo para ser bíblico. A sua vida deve estar pautada na palavra de Deus. Isso é um grande desafio, irmãos. Eu gosto muito dessa frase do McGrath, onde ele diz que esse nosso esforço, ele é um esforço sobre-humano, porque nós lutamos contra a tendência desse mundo, a nossa carne e as investidas de Satanás. Por isso, eu e você devemos manejar bem, ter
contato com a palavra de Deus e saber responder a essas 3 áreas ou combater essas 3 áreas a partir da palavra de Deus. Como é que eu faço isso na prática? Devo basear a minha vida, você deve basear a sua vida somente na Bíblia e rejeitar qualquer tradição. Entre a Escritura e a tradição, você fique com a Escritura. Eu tenho dito isso à frente do Presbitério Bragantino, que nós somos fiéis à palavra de Deus. A Constituição é importante, os símbolos de fé são determinantes, mas nós devemos nos posicionar biblicamente. Seremos presbiterianos até que a Igreja Presbiteriana do Brasil esteja firmada na palavra de Deus. Ou seja, nós devemos rejeitar qualquer tradição ou ensino que não esteja em completa concordância com a palavra de Deus. Por isso a necessidade de você e eu, nós conhecermos cada vez mais as Escrituras. Uma coisa é estar no culto, né? E outra coisa é você conhecer a palavra de Deus. Muito se acostumou na nossa tradição, oriunda da Igreja Católica Apostólica Romana, a manter uma Bíblia aberta em cima de um armário, aberta no Salmo 90. Ela por si só aberta não causa nenhum impacto. Pelo contrário, só decorativo. Mas ela no coração transforma a vida e faz de homens e mulheres agentes de transformação nesse mundo. Portanto, toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o solo da Escritura. Domingo passado, o Val falou para nós a respeito dos solos Cristos, ou seja, somente Cristo. E nós tivemos a oportunidade de entender que só existe um Deus, homem, mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Esse versículo ele é central, queridos, para que você entenda por que Lutero teve que combater. Até hoje existem muitos mediadores, falsos ídolos, que tentam perverter ou desencaminhar o ser humano a ter acesso ao Pai. Nós só temos acesso ao Pai através do Cristo encarnado, daquele que morreu por mim e por você e ressuscitou. Aí sim nós podemos ter acesso ao nosso Deus e Pai. E como viver isso na prática? De uma maneira rápida. A fé reside e repousa somente em Cristo Jesus. Nele nós temos as nossas faculdades redimidas e transformadas, ou seja, a suficiência do Salvador nos basta. Jesus, ele é tudo que nós precisamos para caminhar de maneira altaneira, para andarmos em vitória. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Portanto, batendo de frente com a igreja romana, onde muitos são idolatrados, canonizados e se sentem suficientes para mediar o ser humano a Deus, Lutero afixou teses combatendo essa realidade. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, onde ele diz assim: a igreja existe unicamente para atrair os homens a Cristo, para fazer deles pequenos cristos. Ou seja, a igreja, a comunidade dos cristãos reunidos, como hoje aqui, ela existe para proclamar, para anunciar que há salvação em Cristo Jesus. E aí sim, fazer de homens e mulheres que se pareçam cada vez mais com Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para não ter outros intermediários. Ele é a nossa relação direta com o Pai. Esse é o resumo dos 2 primeiros domingos
domingos, para que você que não teve a oportunidade de estar conosco, você entenda um pouquinho aonde nós vamos agora mergulhar. E esse é o terceiro sola, somente a graça. Lutero, ele bradou contra a igreja romana que proclamava que a salvação vinha pelas obras, ou pelo mérito de cada ser humano, e que inclusive poderia ser comprado. E é interessante que quando nós vamos traduzir a palavra graça, entender a palavra graça, graça é algo que nós não merecemos, que é nos dado. E por si só, isso já brada contra o mérito humano. E nós estaremos estudando e mergulhando na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 8 e verso de número 9, que é o texto mais contundente a respeito da graça. Nós temos outros textos de apoio, vamos ver alguns aqui, mas esse é o que Paulo vai direto ao ponto. E ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, ou de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Uma análise rápida aqui, Paulo escreveu há quantos anos antes da reforma? Será que naquela época já existia problema com isso? De achar que o homem poderia alcançar salvação? Mas é interessante que quando nós vemos aqui, é dom de Deus, dom é dádiva, dom é presente. Nós vamos olhar o contexto dessa passagem que vai do verso 1 ao verso de número 10, verso de número 11. E você vai ver que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É interessante nós pensarmos que esse presente, essa dádiva dada a nós, contrapõe o que a religião ensina nos nossos dias. A religião diz que se fizermos algumas coisas, seremos aceitos pelos nossos próprios méritos. E o Evangelho diz que não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus vai me aceitar não a partir do que eu faço. Deus, Ele me ama, me aceita e vem em minha direção a partir do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo o que você faz depois não é para receber mérito, mas você faz as boas obras para agradecer aquilo que Jesus fez. Deus, Ele vem e te salva, e em resposta a esse amor tão grande, você se dedica, você é grato a servir a Ele na seara por tudo o que a Trindade fez em favor do pecador, daqueles que estão mortos em vossos delitos e pecados. Se na reforma protestante, irmãos, Lutero combateu o mérito, em contraponto, oferecendo graça, nós vamos ver que hoje nós vivemos um tempo onde o ser humano ele está em busca de uma felicidade, entre aspas, que é realização pessoal. Os coaches do nosso tempo ensinam que você é capaz de conquistar o que você quiser. E se você for bom o suficiente, você alcançará o seu primeiro milhão com 30 anos de idade. Basta você querer. Nada mudou, irmãos. Se Paulo lá atrás escreve ao povo de Éfeso, combatendo o mérito, mostrando que a graça é oferecida a quem é enxergado na sua miséria, hoje nós estamos vivendo um humanismo autocentrado, extremamente hedonista, nihilista, aonde nós vemos que a nossa sociedade, a partir dessa pandemia, enxergou
que o ser humano não é suficiente por si só. Um microvírus colocou potências mundiais de cócoras. E a gente viu o que viu, perdemos, estamos ainda sofrendo os impactos dessa realidade para mostrar que nós não somos autossuficientes, mas dependemos da suficiência do alto. Da suficiência do alto que está em Cristo Jesus. Portanto, é necessário nós olharmos sim para a Escritura e combater a tradição. É necessário nós firmarmos o solo Cristo para combater os homens que se tornam ídolos. E nós chegamos aqui para entender que Jesus, através da sua vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão, ele continua reinando poderosamente. Portanto, quando nós entendemos essa realidade, nós vamos então olhar o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo tem essa igreja em Éfeso como filhos espirituais. Eles se converteram e, ao saberem da prisão de Paulo em Roma, eles desanimam. Nós vivemos um tempo de desânimo, de apatia, de abatimento, por N questões. Aqui o povo está desanimado porque Paulo, sendo o pai na fé, instruiu-os a permanecer firmes, e quando Paulo é preso, eles então se desanimam. E Paulo então escreve essa carta, endereça essa igreja para responder com a carta, mostrando a doutrina da igreja. E no capítulo 1, ele vai falar que a igreja é o plano eterno de Deus. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica as verdades. Paulo ora para que os cristãos entendam este mistério. E entendam este mistério e poder através da ressurreição de Jesus. Se através dos nossos pais da fé nós pecamos e houve queda e o mundo está em caos, em Cristo e em sua ressurreição nós ressurgimos com Ele. E é interessante que o próprio Jesus, quando ele é abordado por Nicodemos na madrugada, ele vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas não nascer da barriga, nascer espiritualmente falando. É necessário, Nicodemos, que você entenda que o viver espiritual, ele acontece porque você está em afastamento, distanciamento do Criador. Por um só entrou o pecado no mundo, a saber, o nosso pai na fé, Adão e Eva, e por um só nós temos a reconexão com o Pai. Essa é uma verdade, queridos, que nós precisamos compreender de maneira absoluta. Por quê? Porque diante de tantas coisas que estão sendo faladas no nosso tempo, Paulo vai ensinar a igreja e nos ensina nessa noite que é nessa oração que ele vai fazer no capítulo 1, que ele mostra como Deus, mediante esse grande poder, ele nos ressuscitou dentre os mortos e nos uniu a Cristo e nos dá então a salvação pela graça. Eu gosto de pensar, irmãos, e aqui eu quero esboçar esses 2 versículos para que vocês compreendam um pouquinho, como muito do que é ensinado hoje é sutil. E nós podemos embarcar mesmo sendo salvo em Cristo Jesus. O primeiro versículo, o versículo de número 8, diz: vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vocês. Ou seja, somente a graça que é o favor imerecido da parte de Deus. A graça, ela acontece quando Deus se abstém de castigar uma pessoa culpada e decide amá-la e dar a ela coisas que, devido ao pecado existente, nós não merecíamos. Por isso que é favor imerecido. Nós estamos condenados em rebelião contra Deus. E mesmo assim,
Em Cristo, Ele nos ama e Ele nos recebe, Ele nos acolhe. A misericórdia de Deus é a compaixão pelo nosso estado de miséria. E aqui, irmãos, é o coração da carta. Paulo vai falar aos Éfesos, que eram gentios convertidos pela graça, vai mostrar a eles que essa graça os libertou da escravidão do pecado e os trouxe para viver em igreja, para viver em comunidade, mostrando assim que o ser humano é um novo homem formado em Cristo Jesus. Por isso que o próprio Paulo fala que já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. A minha pergunta para você, meus irmãos, para vocês se parecem com Cristo? Quando as pessoas veem vocês, ou se relacionam com vocês, elas veem Cristo em vocês? As atitudes de vocês refletem Cristo? Isso por si só já é uma marca de quem nasceu de novo. Porque uma coisa é fazer parte de uma igreja. Outra coisa é exalar o bom perfume de Cristo. E nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a maior parte da população cristã preferindo guerras que não a verdadeira guerra. Combatendo outros combates que não o verdadeiro combate. E é interessante, meus irmãos, que o estado em que nós nos encontramos sem Cristo, quando o Evangelho nos alcançou, é descrito aqui nessa carta. É interessante que a queda afetou a nossa condição de arbítrio. De repente você olha, não, mas todo mundo tem livre-arbítrio. Só um homem teve arbítrio. E ele decidiu desobedecer a Deus, que foi Adão. Todos nós, por nós mesmos, vamos decidir errar. Porque é o pecado que habita em nós. Mas o segundo versículo, ele vai mostrar para nós que as obras, elas são um resultado da graça salvadora. Nós não somos salvos pelas obras, e sim salvos para desenvolver fé e boa obra. Portanto, é muito importante que você entenda que se Deus não intervisse na história, através do envio do Filho, dificilmente você teria relação com o Pai. Essa relação está corrompida. O mundo vive em caos. E o bem, segundo o próprio Paulo, que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele faz constantemente. Portanto, é importantíssimo que nós atribuamos tudo o que acontece, tudo que temos e somos, dediquemos à glória do Pai. Nós vamos ver isso no quinto domingo. O nosso irmão que vai trazer essa mensagem de Soli Deo Glória. Portanto, vamos para algumas considerações importantes para que você compreenda a graça de Deus na salvação versus o mérito humano, o esforço do homem. Se a palavra de Deus diz que nós estamos mortos, eu quero ler com vocês aqui o nosso texto, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Verso 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Éfeso. Vamos entender o contexto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso 1, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza filhos ou merecedores da ira. Ou seja, Paulo vai deixar bem claro aqui a nossa situação moral e espiritual em queda. Nós vivemos miséria e por conta desse estado nós estamos condenados. E aí, queridos, quando nós entendemos essa realidade da graça, ela só pode ser entendida quando nós compreendemos a depravação total do homem. É muito importante que você entenda que você não é tão bom assim como você pensa ser. E não é tão mal assim que não possa piorar. Às vezes a gente fica escandalizado com alguns casos que aparecem na mídia, né? De atrocidades aí, fatalidades que acontecem a partir do ser humano. Mas o ser humano sem a graça, ele pode cometer qualquer tipo de horror. É interessante que Deus, ele é rico em misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é o estado que nós dissemos um pouco atrás, daqueles que estão condenados pelos seus próprios pecados, estão entregues e mesmo assim Deus os ama. A depravação total, essa doutrina, nos faz enxergar que o efeito arrasador que o pecado tem sobre as faculdades humanas aleija a nossa vontade, o nosso arbítrio, a nossa consciência, a nossa capacidade de fazer escolhas. E por isso, então, nós podemos compreender a graça salvadora. Existe também o efeito trágico da queda, irmãos, na raça humana. E esses efeitos, eles são descritos a partir do verso de número 2, quando Paulo, ele vai... Deixa eu só colocar na carta aqui, que está virando. No verso de número 2, 1 e 2, ele vai dizer que ele nos proporciona viver espiritualmente, ou seja, nascer de novo. Nascer espiritualmente. Viver uma nova vida após conversão. Pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo a carta. E é interessante, queridos, que aqui nós vamos compreender que morto não reage. Você já viu algum morto reagir? Morto não respira. Morto não fala. Deus tem que dar vida para que o morto possa existir ou existir espiritualmente. E isso acontece em resposta da ação sobrenatural do Espírito no ser humano, que então pode reagir e se render e se arrepender dos seus pecados. É interessante que é Deus quem regenera. E aí sim, o morto que agora vivo está, se arrepende e crê. Que na ordem da salvação, da teologia que nós cremos, acontece o arrependimento, depois a conversão e aí sim a fé. Fica claro que nós não precisamos, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados, de metiolate. Se você passar metiolate no corpo, não vai acontecer nada. Mas ele pode sim, em Cristo Jesus, ressuscitar dentre os mortos e viver uma nova vida. E é por isso que nós precisamos
de Cristo e da ressurreição, porque Ele nos deu vida e isso aconteceu pela graça. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. Portanto, no Éden nós caímos e agora continuamos a errar em Cristo, mas sabendo que os nossos erros estão cravados na cruz e podemos optar em viver em novidade de vida. Portanto, nós estamos continuamente, muitas vezes, escolhendo quebrar as regras. E eu quero me deter aqui um pouquinho, porque é isso que Paulo vai tratar com o povo de Éfeso. Porque o povo de Éfeso, os gentios, recém-convertidos, como eu e você, nós estamos em estado moral e espiritual afetados de maneira drástica. Eu hoje, quando eu acordei pela manhã e peguei o carro para ir para Campo Limpo, poder falar lá para os irmãos da escola dominical em culto, eu fui os 45 minutos agradecendo a Deus pelo perdão. E eu pude enumerar nesses 45 minutos o tanto de erro que eu cometi na última semana. E eu fui pedindo perdão a Deus de um por um. De um por um. Ainda que eu sei que Deus conhece todos, eu preciso falar ainda, Senhor, eu reconheço e eu me arrependo. Eu luto contra os meus desejos que são incontroláveis, muitas vezes. Portanto, olha o que o texto diz aqui, acompanhe comigo. O verso de número 3 e 4 nos mostra essa realidade. Nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza filhos da ira. É diferente a sua vida, a minha vida, da vida do povo de Éfeso? Certamente você tem desejos, vontades. E muitas delas não estão alinhadas com a vontade de Deus. Nós vivemos dentro de uma cultura que nos impele a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. O tempo todo. Pode ser numa conversa, pode ser num post. E a sensação que esse presente século nos dá é que se nós não nos posicionamos, nós não existimos. Mas se existimos, existimos com uma finalidade de glorificar a Deus e não de agradar os homens. É interessante, meus irmãos, que o pecado original e o pecado atual existente no ser humano andam de mãos dadas. E alguns ainda ficaram em dúvida. E Paulo, então, no capítulo de número 4, acompanhe comigo, verso 17, olha o que ele vai dizer. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que vocês, irmãos em Cristo, da igreja de Éfeso, não mais andeis como andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu próprio coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez, com força, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É um raio-x, meus irmãos, das nossas escolhas, isso? Isso é depravação total do eu e você
para entendermos graça, nós precisamos olhar para essa realidade. E aí, meus irmãos, nós vamos compreender que quando Paulo fala aqui do mundo, ele está falando de um sistema de valores de um mundo sem Deus. De um mundo sem Deus. Que de acordo com a prática, com o costume, com a cultura, com o hábito, a maneira de se vestir, de se divertir, de casar, de viver a prática sexual, de ganhar dinheiro, hoje nada se difere dos cristãos. Ou pouco se difere. Essa é a realidade, irmãos, nua e crua. Porque nós continuamos optando em fazer as escolhas de acordo com o curso deste mundo. E é nesse cenário, meus irmãos, que a graça de Deus vai se manifestar. Se estamos mortos e somos escravos das nossas próprias paixões e vivemos os valores deste mundo, Deus não tem a menor obrigação de resolver essa situação. Ou Ele tem? Se somos filhos do nosso Pai na fé, que desobedeceu e o pecado entrou na humanidade, Deus não tem o dever de resolver esta situação. Aí que está a beleza do Evangelho. Porque Ele te amou. E Ele me amou. E Ele enviou o seu próprio Filho, por amor, para nos salvar. Para nos salvar deste mundo? Não, nós estamos no mundo. E como é que nós vamos reagir a essa realidade? E agora? Será que nós estamos livres mesmo? Como muitos postam aí, ou gritam, você tem o direito de ser livre? Você é livre? Nós somos escravos, irmãos, do pecado. E nós vivemos nesse mundo corrompido. Nós conseguimos por si só escolher a Deus? Estamos mortos. Nós estamos em inimizade contra Deus diariamente. Nós somos escravos das nossas próprias paixões e merecemos a ira de Deus. Será que essas igrejas gostosinhas, levinhas, elas falam dessa verdade? Por isso a necessidade de proclamar os somentes da reforma. Mas a minha pergunta é, dentro dessa realidade e conhecendo quem você é, e em resposta a esse amor tão grande de Deus, ao enviar o seu Filho, quem que você vai seguir? Quem você tem seguido? Curtido? Compartilhado? Os influencers desse mundo caído e corrompido, num sistema de valores extremamente contrário à palavra de Deus. Paulo vai bradar lá na frente, ou atrás, aos romanos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que transformeis o vosso pensamento, renoveis a mente, passem pela metanoia, transformação total do modo de ser, de viver, de pensar.
E eu vejo cristãos, irmãos, abraçando lados, proclamando em suas mídias mais isso do que o próprio Jesus. Mas estão domingo nas igrejas. Participam da ceia. Dirigem ministérios. Tem voz aí na sociedade. Essa semana alguém me procura e falou assim: pastor, o senhor não vai se posicionar? Aí eu falei: me posicionar a respeito de quê? Não, o senhor tem que tomar um lado aí. Lado de quê, meu irmão? A minha bandeira é Cristo. Nele, eu tenho todas as minhas faculdades reordenadas. E nele, eu tenho esperança. E nele, eu consigo desenvolver a minha cidadania. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não tenho ídolos. E nem coloco a minha esperança em homens ou sistemas, porque tudo isso está corrompido. E muito menos brigo com pessoas ou causo inimizades por causa disso. Pelo contrário, sereis conhecidos como discípulos de Jesus se tiverdes amor uns para com os outros. Caminhando aqui para o final, nós então chegamos ao nosso texto, nossa perícope menor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça de Deus, irmãos, envia Cristo para ser o nosso Redentor, gerando em nós vida. E é por isso que nós podemos sonhar. E é por isso que nós podemos desenvolver uma espiritualidade, porque Ele enviou em nós a miséria. E Ele teve compaixão de nós. Porque Ele é amor, Ele nos amou. E ponto final. Não havia nada em você que chamasse a atenção nos olhos de Deus. Ele decidiu te amar. Ele é bom o tempo todo. Mesmo no dia mau, Ele continua sendo. Porque éramos para estarmos mortos pelos nossos próprios delitos e pecados. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito com este presente recebido? O que você tem feito? Continua andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, satisfazendo os seus desejos, andando como o curso desse mundo? Eu não vou ter tempo aqui de olhar as três áreas aqui, o príncipe do ar, que é a ação satânica, né? Do diabo em nós, mundo, carne e diabo, as investidas. E isso corrobora contra nós, uma loucura. Hoje mesmo de manhã, dando aula na escola dominical, eu fiz uma aplicação sobre graça, sobre amor, e uma irmãzinha falou assim: mas o problema é que as pessoas... Não é porque as pessoas, não é pela terceira vez, não é porque as pessoas, irmão, não é as pessoas, é você. É você e eu. Nós somos as pessoas. Todos nós somos falhos. E a revisão não é atribuir ao outro, é olhar para dentro de nós em primeiro lugar. Porque quando nós responsabilizamos o outro, nós queremos tirar da nossa responsabilidade de olhar para a nossa própria miséria.
E aí, irmãos, por que a sola graça gera gratidão, gera vida e nos dá esperança? Porque nós estávamos mortos. E por causa do grande amor do Senhor que Ele nos amou, Ele demonstra a sua misericórdia e bondade. E isso nos gera vida em Cristo Jesus. E isso é graça, é a reversão dos efeitos da queda. Só há um caminho, uma verdade, e que traz vida. É Jesus. Amém, irmãos? É isso mesmo? É duro, né? Falar sobre depravação total, né? Mas sem falar da depravação, nós não entendemos tamanho presente, tamanho graça, tamanho amor. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele venceu a tua morte. E Ele te deu vida, ressuscitou dos mortos, para que você possa viver uma nova realidade. E esta união com Cristo, em sua ressurreição, gera vida em você e a oportunidade de você ser um precioso instrumento na humanidade. E dizer para as pessoas no dia a dia que há esperança, porque Ele vive. E você é o instrumento. As pessoas precisam ver a transformação que Ele fez em você. Por isso não dá para ficar na mesa, viver uma vida morna, sem efeito. Porque se estávamos em queda, e Ele nos deu a salvação, nos transformou e nós andamos em novidade de vida, nós já não somos mais os mesmos. E se você continua sendo o mesmo, você tem que rever a sua convicção de salvação. Porque a graça, ela é salvadora, mas ela é transformadora. Portanto, eu quero convidar você nesses domingos a não olhar essas reflexões como uma soma teológica. Olha que lindo, eu amo a igreja presbiteriana por causa da... Eles são reformados, olha como eles falam comigo, olha como eles são profundos. Teologia, meus irmãos, sem vida é hipocrisia. A teologia só é teologia quando ela é exalada na vida. Portanto, as aplicações diretas para o teu coração, para o meu coração estávamos mortos. E sem Deus, nós podemos fazer qualquer coisa. Eu tenho a tendência em Cristo de continuar satisfazendo os desejos do meu coração. As concupiscências, essa palavra do Novo Testamento, que são desejos incontroláveis de satisfazer somente a minha carne. E graças a Cristo, que nós podemos ter os nossos pecados perdoados, as nossas motivações reordenadas e as nossas faculdades equilibradas. Que Deus nos dê misericórdia, irmãos, e que nós possamos celebrar a graça, porque é o favor de Deus por você e por mim, que nós não merecemos. Somente a graça pode nos conduzir em vida. Vamos ficar em pé e vamos cantar a última canção, depois eu estarei orando, impetrando a bênção, para que nós possamos viver uma semana agraciada. Vamos louvar o nosso Deus.